Morre o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, o bispo dos oprimidos. Arcebispo emérito de São Paulo tinha 95 anos e estava internado com broncopneumonia. Religioso, foi um dos pilares da resistência à ditadura militar e da luta pelos direitos humanos. Não é exagero dizer que ele foi um dos heróis da nossa democracia. Delação da Odebrecht faz a primeira vítima no Palácio do Planalto. Assessor especial do presidente Michel Temer, José Yunes, pede demissão. Caminhão cai em cratera aberta pela chuva em rodovia de Minas Gerais e 4 pessoas morrem. Fotógrafo acusa motorista do Uber de racismo em São Paulo. Banco Central dos Estados Unidos sobe a taxa de juros do país pela segunda vez em 8 anos. Uso do vídeo no futebol, estreia com marcação de pênalti, prejudica o Atlético Nacional da Colômbia. E time da Ásia vai à final do Mundial de Clubes da FIFA pela primeira vez. Cantora do Fifth Harmony é presa por porte de maconha ao tentar embarcar para show no Brasil. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Dom Paulo Evaristo Arnes morreu pouco antes do meio-dia de hoje. Ele estava internado com broncopneumonia desde o fim de novembro. Segundo o hospital, Dom Paulo morreu aos 95 anos em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Vamos falar com a repórter Simone Queiroz, que está na Sé, onde acontece o velório. Boa noite, Simone. O corpo de Dom Paulo já chegou aí? Oi, Raquel, boa noite. Não, ainda não chegou, mas na chegada... Uma vida marcada pela resistência à ditadura militar, pela defesa dos direitos humanos e da justiça social. Dom Paulo Evaristo Arnes dedicou a maior parte dos 95 anos à fé católica. E daqui a pouco você vai ver as reações à morte de Dom Paulo Evaristo Arnes em todo o país. 2 mulheres presas ontem à noite em São Paulo durante os protestos contra a PEC 55 foram soltas hoje. Manifestantes invadiram o prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Policiais militares e comerciantes se envolveram numa briga hoje pela manhã num dos maiores centros de comércio popular de São Paulo. Os PMs agrediram lojistas com chutes e cacetetes. A Polícia Militar de São Paulo foi procurada pela nossa produção, mas não quis comentar o assunto. A Associação Brasileira de Empresas Aéreas disse hoje que as passagens de avião vão ficar mais baratas. A medida é para compensar o valor que será cobrado pelas malas despachadas. Uma simples corrida de Uber virou caso de polícia. O passageiro acusa o motorista de racismo porque, sem motivo aparente, ele teria avisado a polícia que transportava uma pessoa suspeita. O Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa de juros em 0,25%. Esse é o primeiro aumento do ano e apenas o segundo em uma década. A elevação simboliza para os mercados que o Banco Central americano está confiante de que a economia do país melhorou. E a imagem de uma mulher sendo agredida pelas costas no metrô de Berlim, na Alemanha, provocou uma indignação mundial. Rebeldes e o governo sírio trocaram acusações pelo fracasso do cessar-fogo na cidade de Alepo. Apenas 6.000 pessoas conseguiram deixar a região. Voltamos a falar sobre a morte de Dom Paulo Evaristo Arnes. Autoridades religiosas, amigos e parentes falaram sobre a importância do cardeal para o mundo. E voltamos ao vivo, direto da Sé, com a repórter Simone Queiroz. Simone? Raquel, acaba de chegar aqui. Obrigada, Simone. E em instantes, citado em delação, o assessor especial do presidente Michel Temer pede demissão. A confusa estreia da central de vídeo no Mundial de Clubes. Árbitro marca pênalti depois de ser avisado por assistente que acompanhava o jogo pela TV. Já. Com alterações no projeto original, os deputados concluíram ontem a votação da medida provisória que modifica o ensino médio. A proposta agora vai ser discutida no Senado. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje se a reforma da Previdência proposta pelo governo não fere a Constituição.
A oposição critica a pressa e até mesmo partidos da base do governo pedem mais discussão. Kennedy Alencar está hoje aqui com a gente nos estúdios. Boa noite, Kennedy. O assessor especial do presidente Michel Temer, o José Yunes, pediu demissão hoje. Quais são as razões desse pedido, as razões de bastidores? Boa noite, Raquel. Boa noite, Joseval. Raquel, o José Yunes sai do cargo para proteger o presidente da República. Ele sempre foi um dos amigos mais próximos do Temer e também um grande conselheiro do PMDBista. Na delação do Cláudio Melo Filho, há uma acusação de que o Yunes teria recebido dinheiro vivo da Odebrecht, o que ele nega. Pela proximidade com o presidente, o pedido de demissão funciona ali como uma tentativa de minimizar danos caso surjam aí novos detalhes, novas provas ao longo da investigação do Ministério Público. O gesto do Yunes também pode inspirar outros auxiliares próximos de Temer, que são citados por Melo Filho e estão balançando nos cargos, como o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o secretário do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco. Kennedy, o Senado aprovou ontem projetos para limitar o pagamento de supersalários aos funcionários públicos dos 3 poderes. O presidente do Senado, Renan Calheiros, voltou a defender a aprovação do projeto contra o abuso de autoridade. Um negócio meio confuso, né? Juízes e procuradores dizem que se trata de retaliação. Quem é que está com a razão aí? Joseval, os dois lados têm um pouco de razão nessa história. É fato que o Renan está usando os temas dos supersalários e do abuso de autoridade para acuar o Ministério Público e o Judiciário. No entanto, os juízes e procuradores, eles defendem um privilégio, que é receber acima do teto constitucional, algo que é ilegal. Com a PEC do teto, que vai limitar o crescimento das despesas públicas, é fundamental combater os supersalários, criar um limite para esse tipo de gasto, né? Na questão do abuso de autoridade, os juízes e os procuradores eles estão certos ao discutir os detalhes da proposta para que eles não sofram retaliações por decisões profissionais. No entanto, o Renan tem um ponto importante nessa discussão. Não dá para excluir um grupo de autoridades de responsabilidade por eventuais abusos. Obrigada, Kennedy. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Veja a seguir a comoção em Chapecó com a chegada dos sobreviventes do acidente aéreo. Atlético Nacional da Colômbia é eliminado do Mundial em jogo que teve pênalti marcado com a ajuda da TV. Uma dose de alegria na Santa Casa de São Paulo. Pais dos atores da novela Carinha de Anjo levam presentes para crianças em tratamento no hospital. Você vai ver já já. A Prefeitura do Rio de Janeiro ainda não definiu a programação do Réveillon de Copacabana, que é um dos mais famosos do mundo. E apesar da crise financeira e da falta de patrocínio, a festa deve acontecer. Com a Venezuela suspensa do Mercosul, a chanceler do país passou por uma saia justa hoje. Ela insistiu em participar de uma reunião do grupo na Argentina. Patrícia Vasconcelos. O zagueiro Neto da Chapecoense deve deixar a Colômbia e voltar ao Brasil amanhã à noite. Já o goleiro Jackson Follman, que está internado em São Paulo, pode ser transferido no fim de semana para Chapecó. Enquanto isso, a cidade tenta esquecer a tristeza e comemora o retorno dos sobreviventes da tragédia. O Atlético Nacional de Medellín, que seria o adversário da Chapecoense na final da Sul-Americana, foi eliminado hoje do Mundial de Clubes. O jogo teve um momento histórico para a arbitragem. E os pais dos atores mirins da novela Carinha de Anjo entraram no clima de Natal. Isso, Joseval. Juntos, eles prepararam e distribuíram presentes para crianças internadas em um hospital de São Paulo. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.